Boa noite a todos os irmãos. Mais uma vez, a grata satisfação estar novamente aqui para ministrar a palavra do Senhor. Bom, como o nosso hino de abertura já bem disse, o amor nos faz contentes, né? Então, hoje vamos estudar um pouco e falar um pouco mais sobre o amor, né? Algo que falta muito em nosso mundo, está quase extinto. Vamos começar com alguns textos. Paulo gostava bastante de falar sobre isso, né? Paulo, João, mas a gente vai ver mais os de Paulo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então aqui vem dizendo que a gente deve crescer em tudo, né? Isso inclui o amor. Claro que inclui os frutos do Espírito também, e um deles é o amor, mas a gente deve crescer em tudo e edificar-se a si mesmo em amor, né? E cada um deve realizar a sua parte. Qual que é a parte de cada um? Se entregar? Aqui. Só pedir? Sim, né? Porque aquele que não ama seu irmão não ama Cristo. Então, se a gente não tenta amar nosso irmão, não tem como amar Deus. Então, não basta só pedir, tem que exercitar e tem que se esforçar. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. Isso é o dever da igreja, dos irmãos. Porque se um sofre e o outro não sofre, significa que a igreja não está unida. Se um se alegra e o outro não, também significa que a igreja ou os irmãos não estão unidos. Porque quando são irmãos verdadeiramente, a dor de um é a dor do outro, a alegria de um é a alegria do outro. Não tem igreja sem isso. Todos partilhamos de uma mesma mensagem, do mesmo propósito, do mesmo ideal. Todos estamos unidos uns aos outros. Devemos estar unidos, né? Porque se esse sentimento não nos afeta, então não estamos unidos. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Que amor fraternal é esse? Amor entre irmãos. Temos laços de sangue através de Cristo Jesus. E dar mais honra aos outros do que a nós mesmos. Isso aqui pega muito ser humano, né? Porque nós somos egoístas, nós somos egocêntricos, nós somos vaidosos, não é mesmo? É difícil a gente se doar em benefício de outro, né? Quando tem esbanjando, é fácil, mas na necessidade. Eu quero dizer na necessidade. Algo que você vai tirar de você e dar para o outro, porque você sabe que fará bem a ele, e você sabe que você vai aprender a lidar ou a viver sem aquilo, não é mesmo? Eu já estou na escola de pai, né? Não nasceu, mas já tem que entrar na escola. E então eu já li alguns textos relacionados sobre, e diz que a gente deve ensinar as crianças já desde pequeno, sabe fazer o quê? Ter amor. Mas é o que a gente leu. Dar honra aos outros, não só dar honra. Fala que a gente deve ensinar os filhos a ser mão aberta, ajudar aquele que precisa, ser sensível à necessidade. Fala que se a gente ensinar os filhos a doar aquilo que ele tem desde pequeno ao outro que precisa, vai sempre ficar no coração dele. Ele não vai esquecer. E esse amor é sincero, é genuíno. Porque quando você já ensina desde criança, desde pequeno, já passa a gostar, já passa a fazer parte do caráter da pessoa. Agora, quando não é assim, aí dói um pouco mais, né? Até se adaptar, até se doar um pouco. Tem que aprender a ser doador para os filhos serem. Sim, exatamente, porque o filho ele vai aprender do pai. E se o pai ensina a doar, mas o pai não doa, no começo o filho vai doar, mas depois, com o exemplo, ele vai parar de doar. E doar em tudo, em tempo, em matéria, tudo. Rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, suportando-nos uns aos outros, né? E aqui, que andeis de modo digno da vossa vocação a que fosse chamados. Que vocação é essa? Qual é a nossa vocação na igreja, no mundo? Pregar o evangelho. E você prega o evangelho sem amor? Não prega. Por quê? Pregar o evangelho é amar. Pregar o evangelho é querer que outras pessoas
se salvem. Pregar o evangelho é querer que outras pessoas não se percam. Então, vir à igreja é basicamente como uma obrigação lá no currículo, né? Ter amor. Nascer no reino de Cristo, um dever do homem ter o amor. É igual, né, a experiência de Pedro, né? A gente vê que Cristo ele vai moldando as pessoas. Na experiência de Pedro, quando Jesus falou, ó, vai lá e prega para aquela pessoa. E Pedro falou, não vou. E Jesus falou, você vai. Então, no começo não é fácil. O preconceito que habita em nosso coração, às vezes, faz acepção de pessoas. As doutrinas, no nosso dia a dia, muitas vezes cria barreiras que a gente deixa pessoas de lado ou de fora. Esforçar, porque amar um ao outro não é fácil. A gente tem espinhos, nós somos roseiras. As roseiras são lindas, mas quando elas chegam uma perto das outras, elas se espetam. Elas se espetam. E é inevitável. Porque todos temos gênios diferentes, pensamentos diferentes. E isso não é um problema. Na verdade, isso é lindo. Porque significa que não somos robôs. Paulo insta ou insiste, né, com os efésios para que preservem a unidade e amor. Divisões na igreja desonram a religião de Cristo ante o mundo e dão ocasião aos inimigos da verdade para justificar o seu procedimento. Então aqui essa desunião, divisão, falta de amor, ela traz o quê? Vergonha para a igreja. Vergonha para Cristo. Como eu já disse para os irmãos, né? Às vezes eu vejo vídeos no TikTok sobre igreja, religião, e é uma briga. É uma briga que se saísse de trás da tela e colocasse um de frente com o outro, eu acho que saía na mão. Quando na verdade devia estar se amando, ou um encorajando o outro, né? Um tentando salvar o outro, e por ego, ou para defender a sua igreja, ou defender a sua doutrina, eles quase se matam, porque é virtual, né? Ali, em palavras. E se fosse cara a cara também. Então eu pergunto, que religiões são essas? Que religiões são essas no coração das pessoas? É a religião de Cristo? É o Espírito de Cristo? Todos têm ideias e pensamentos diferentes, mas todos merecem ser salvos. E aí você entra e vê aquela briga e palavras ofensivas, e você reflete a que ponto chegou as pessoas, não é mesmo? A que ponto chegou as pessoas? Ao invés de defender o amor de Cristo, suas verdades, eles brigam por placa de igreja ou porque a sua doutrina é melhor que a do outro. Se está na Bíblia a doutrina, amém. E se não está, não fira com palavras, né? Mas que mostre amor para com ele. E pior que isso, causa escândalo ao mundo. Eu vejo muito de igrejas que se dizem cristãs e batem firme na tecla e enchem o peito, e eles mesmos brigando entre eles. Essa é a pior coisa. Igreja brigando com outra igreja é feio, mas da própria igreja brigando com eles mesmos é mais feio ainda. Aí, como eu posso dizer, aquele texto que Jesus diz, né, que fala que ele era de Beelzebu. E ele fala, como eu sou de Beelzebu e luto contra mim mesmo. Ele falou, como eu posso ser de Beelzebu então? Não tem como. Uma casa que luta contra ela mesma, ela se destrói sozinha. Então é por isso que eu falo, a gente tem que cuidar com as palavras, com as ações. E os membros têm que aprender a ter mais amor um para com o outro. Parar com essa briga, né? Dar a mão, estender a mão ao irmão e falar, vem comigo nessa caminhada rumo ao céu. Porque que exemplo horrível, como eu disse, é membro da mesma igreja brigar com outro membro da mesma igreja em público, algo que não vai sair, não vai desaparecer. E a gente vai depois pregar ao mundo, e a pessoa vai falar, você está vindo pregar para mim de amor, mas você está brigando com a pessoa da mesma fé sua. Se você já briga com a pessoa que você convive e divide a mesma fé, quem dirá eu? E eles usam isso ainda de desculpa para não aceitar a palavra. Causa escândalo. Coloca as almas que estão sedentas porta fora. A união dos crentes com Cristo terá como resultado natural a união de uns com os outros, união cujo vínculo é o mais duradouro sobre a terra. Somos um em Cristo, como Cristo é um com o Pai. Os cristãos são ramos, apenas ramos na videira viva. Então, a união dos crentes com Cristo terá como resultado natural a união de uns com os outros. É como eu estava dizendo, né? Se os da própria igreja estão brigando com os da própria igreja, não tem união em Cristo, não tem amor. Não tem. Pode ser que alguns tenham
Mas hoje em dia o que a gente mais está vendo é briga, discórdia. E tudo isso começa onde? Em casa. Tudo isso começa em casa com essa geração má e perversa. Antes as pessoas reclamavam que os pais eram duros, que eram, rígidos. Mas a gente vê que as pessoas eram muito mais educadas e davam muito mais respeito à vida e aos seus irmãos. E hoje tomou uma proporção desenfreada de ponta cabeça, né? Não, se esfriou e muito, quase acabou. Então, a frouxidão dos pais, né, na educação dos filhos, criou o que estamos vendo. Um mundo rebelde. Um mundo sem amor. Um mundo, eu posso dizer, ateu, né? Porque um mundo ateu. Porque as pessoas vão na igreja, falam que servem a Deus, mas não amam. Então, quem não ama não conhece a Deus. Tecnicamente, é só por palavra. Farisaísmo. Farisaísmo. Diz que vive, mas não vive. Nossa vida tem de vir da videira mãe. É somente mediante união pessoal com Cristo, por comunhão com Ele diariamente, a toda hora, que podemos produzir os frutos do Espírito Santo. Comunhão diária, a toda hora. Domingo, quarta e sábado na igreja? Não. Todo dia. Todo momento. No trabalho. Em casa. Qualquer hora. Eu lembro que quando eu trabalhava no Mato Grosso, no meio das árvores, no campo, a gente pensa muito em Deus. A gente pensa demais nele. A gente vê as árvores, as plantações, os rios, as plantas, e tudo nos leva a Ele. A chuva, os frutos. Eu me lembro que era trabalhando, com fone de ouvido, escutando a música, e o pensamento nele. Então é todo momento. Nosso crescimento na graça, nossa felicidade, nossa utilidade, tudo depende de nossa união com Cristo e o grau de fé que nele exercemos. Tudo isso depende da nossa união com Cristo. Certo? E a nossa união com Cristo depende da fé nele. E qual é o tamanho da nossa fé nele? Qual é o tamanho da nossa amizade com Cristo? Que eu já cansei de dizer que a fé é a amizade com Cristo. Um amigo você conversa e está perto a todo momento. Qual é o nosso grau de amizade com Cristo, então? Grande, pequeno, médio? Habitando a palavra e o Espírito da verdade em nosso coração. Separar-nos-ão do mundo. Então, habitando a palavra e o Espírito da verdade no nosso coração, eles vão nos separar do mundo. Quem é a palavra e o Espírito da verdade? Quem é a palavra? Isso. Quando esses dois estiverem habitando em nós, então teremos uma separação completa do mundo. Os imutáveis princípios da verdade e do amor ligarão coração a coração, e a força da união será proporcional à medida de graça e verdades fruídas. Então, o nosso amor e a nossa união será proporcional ao nosso estudo, ao nosso desenvolvimento, à nossa busca, às verdades que cativamos, a palavra que lemos, nosso buscar a Deus. Toda a nossa força e a nossa união vai depender disso, da intensidade dessa busca. Quando a gente não gosta, a gente percebe, certo? Porque quando você gosta de alguma coisa, você faz ela bem feita. E por que a gente faz bem feito algo que a gente gosta? Sim, você se empenha muito. Você faz, refaz, dia após dia, não ficou bom, você vai lá, desmancha, faz de novo. Você treina, você exercita, senão não fica bom. Pega o teclado de uma partitura e saia tocando, não vai funcionar. Pegue a Bíblia e saia dando um estudo bíblico. Se a gente não conhecer, não vai valer de nada. A gente vai pegar a Bíblia para dar estudo bíblico e as pessoas vão dar estudo para a gente. Pega para ensinar o amor para os outros. Quando for uma casa bem ordenada, uma pessoa que tem uma comunhão real com Deus, e ele vai, por preceito e por exemplo, dar um tapa na nossa cara. E devemos fazer isso. Nós devemos ser assim, né? Pelo nosso preceito e exemplo, o mundo deve olhar para nós e ficar admirados, impactados. A pena inspirada diz sobre o fim dos tempos, quando formos levados a julgamentos. Vocês acham que vai ser a palavra que vai cativar as pessoas que estão ouvindo? Vocês acham que os argumentos e estudos vão fazer as pessoas
mudarem de lado, o que vai fazer as pessoas se converterem a Deus? No final, nosso exemplo. Porque eles estudam a Bíblia e muito. Aqueles que vão nos combater, eles estudam a Bíblia muito. Mas como o texto diz, o nosso exemplo vai falar mais alto. Vai impactar a vida das pessoas. Não aquilo que a gente conhece, mas aquilo que a gente vive. A vinha tem muitos ramos, mas embora todos os ramos sejam diferentes, não conflitam entre si. Não há diversidade na unidade. Todos os ramos obtêm seu nutrimento de uma só fonte, Cristo. Os ramos são diferentes, isso não tem problema, é como eu disse, todos pensam, cada um de uma maneira. Né? Um distribui folheto, o outro dá estudo bíblico, o outro faz vídeo no YouTube, o outro, né, um grava o vídeo, o outro está lá para falar, outros fazem o trabalho de Dorcas, e assim a igreja fica diversificada. E assim a igreja anda. Não são todos que gostam de fazer a mesma coisa, mas tem que fazer alguma coisa. Outros são um exemplo no trabalho, né? Cada um brilha da maneira que pode. Cada um brilha da maneira que gosta e que foi chamado. E não tem problema, né? A diversidade e a unidade. Não tem problema ter a diversidade, porque o nutriente ele vem de um lugar só, que é Cristo. Ele dá todo conhecimento, todo entendimento. Eu sei que os irmãos já estão bem sabidos, né, sobre esse assunto, mas ele deve ser relembrado porque mesmo o mundo sabendo que devemos amar, ou mesmo o mundo lendo que deve ter amor, não tem. Então não é só porque sabe que não deve ser ouvido ou que não deve ser estudado. Quem é que não sabe que Cristo vai voltar? Todos sabem. Quem está fazendo preparativos para quando Cristo voltar? Aí já é outra questão, né? Todos sabem que ele volta. E quantos estão fazendo preparação para isso? Não sei. Fica a critério de cada. Todos sabem que devem amar, mas quantos estão amando? Também não sei. Não sabemos quando vai acabar, devemos viver da melhor maneira possível. Né? E a melhor maneira possível de viver é amando uns aos outros, porque amando uns aos outros a gente fica em paz. Fica em paz com o irmão, fica em paz com nós mesmos. Não tem nada melhor do que amar os outros. Porque todo dia que você deitar no teu travesseiro vai ser em paz. Não tem nada devendo a ninguém. Não brigou com ninguém, não discutiu com ninguém, não ofendeu ninguém. Você está de coração limpo e mente tranquila. É a melhor coisa. Em suas diferentes linhas de trabalho, todos têm apenas uma cabeça. O mesmo Espírito, em diferentes maneiras, atua por meio deles. Existe a ação harmônica, embora os dons difiram. Deus chama a cada um para o seu apontado trabalho segundo a habilidade que lhe foi dada. Então, não é à toa que os frutos do Espírito são vários. Né? Cada um vai se dar melhor com um. Devemos lutar para ter todos, mas cada um vai se adaptar melhor com um. Um é mais manso, o outro é mais humilde, o outro tem mais amor, o outro tem mais paciência, mas devemos buscar um. Devemos colocar em prática um. De preferência o amor, que é o mais difícil de todos. O mais difícil de todos é o amor. Porque quando você tem o amor, você vence quase todos os outros. Paciência, longanimidade, bondade, mansidão. Se você tiver amor, você vai se estressar? Você pode se estressar. Né? Igual o texto diz, ireis, mas não pequeis. Você pode se estressar. Mas você não vai ofender seu irmão. É humilde. Se tem amor, vai dividir. Todos os frutos, eles saem do amor. Então, que a gente possa ter mais amor de uns para com os outros. E o amor é a chave de tudo, até porque o Espírito Santo foi derramado ali no Pentecoste em Atos, quando todos estavam unidos uns com os outros. E como os textos disseram aqui, não há unidade sem amor. Não há vínculo, não há sentimento genuíno. Bom, essa era a palavra.